E aí, eu sou o Yu. Deixe seu like e se inscreva para novos vídeos. O anime começa mostrando o protagonista chamado Sanyatsu. Ele está na escola e seu amigo Kazuhiko veio dar bom dia. Os dois estão na aula de informática, matéria que o prota odeia. Os dois conversam sobre outro amigo que está atrasado, mas o professor pede para eles pararem de papinho. E estranhamente aparece na tela do computador uma pergunta dizendo se eles estão olhando para a tela, e com a opção de marcar sim ou não. Eles perguntam ao professor, mas ele diz que deve ser apenas o protetor de tela, e que podem apertar qualquer botão para tirar. O prota faz isso, e percebe que realmente saiu. Momentos depois o seu amigo atrasado chamado Ryuta chega na aula. Depois das aulas, os três estão indo para casa, e o Kazuhito que mora distante se despede deles, deixando apenas o Ryuta e o prota. Ryuta chama o Sanyatsu para sair, mas o prota diz que precisa ir para casa, pois hoje é o aniversário da morte de sua mãe. Ele conta que seu pai mora no interior, e transfere dinheiro para ele de vez em quando. Ryuta fala que se ele precisar de qualquer coisa é só dizer, afinal eles são melhores amigos. Depois disso eles se separam e seguem para suas casas. Já em sua casa o prota vai dormir. No outro dia ele tenta ligar sua televisão, mas ela está com problemas, então ele liga para o seu pai para relatar o problema, mas ninguém atende. Então ele vai para a escola, e no caminho, ele estranha que está tudo muito quieto. Ele vai até a casa de seu amigo para ir juntos à escola, mas ninguém atende. O prota resolve ir até a janela do seu quarto, e quando ele chega, tem uma surpresa: ver o Ryuta caindo na mesa. Ele começa a chamar por ele desesperadamente. Logo depois seu celular toca, e era o Kazuhiko. O prota conta o que aconteceu com Ryuta, e Kazuhiko, que aparentemente já sabe o que está acontecendo, responde que Ryuta provavelmente já está morto, e pede para ele ir até o conselho estudantil. Chegando lá, ele se depara com várias pessoas, e o presidente do conselho estudantil chamado Yagiliashi explica que ninguém sabe o que está acontecendo, e que todas suas famílias estão mortas, e provavelmente são os únicos vivos da escola. Yagiliashi pergunta ao prota se ele não percebeu como a cidade estava, com geral morto. Eles até tentaram entrar em contato com a polícia, bombeiros ou qualquer outra pessoa, porém não conseguiram, então também é razoável pensar que todos estão mortos. O prota fica arrasado, e seu amigo conta que ele também acordou e encontrou toda a sua família morta. O presidente explica mais uma vez que apenas os 10 que estão na sala são os que provavelmente estão vivos. E do nada aparece outra pergunta no notebook que estava na sala, e a pergunta era: cidadãos japoneses que vivem na província de Tóquio, sim ou não? O prota se lembra que parece com o que aconteceu na aula de informática, e fica mais surpreso ainda ao descobrir que todos ali também viram a mesma pergunta que ele viu no início. Do nada a pergunta sumiu, e o notebook nem estava conectado à internet. Geral fica sem entender nada. Momentos depois na casa do prota, ele tenta ligar o fogão com gás mas não consegue, porém chega à conclusão que eles não têm gás, mas podem usar água e eletricidade. Ele se lembra do presidente do conselho, que pediu a todos para irem para suas casas, juntar o que for possível e se reunir novamente amanhã. No outro dia eles se reúnem, e uma garota faz uma chamada para ver se todos estão presentes. O prota pergunta onde está o presidente, e a garota responde que ele está morto, e que deixou uma mensagem a ela, dizendo que de acordo com sua teoria, a causa de sua morte foi a pergunta exibida na tela do computador. Nela estava escrito: cidadãos japoneses que vivem na província de Tóquio, sim ou não? Ele suspeitava que se respondessem com sim, era uma resposta que iria matar as pessoas que vivem na província de Tóquio, e se respondessem não, iria matar todas as outras. E como eles não responderam nada, o jogo respondeu aleatoriamente e ele acabou morrendo, pois ele mora na província de Saitama. Então eles percebem que na primeira pergunta do início do anime, onde estava escrito: você está olhando para esta tela? Como eles clicaram em sim, todas as outras pessoas que não viram a tela acabaram morrendo, no caso praticamente quase a população inteira. Logo depois aparece uma mensagem na tela, dizendo que o teste foi concluído, e as regras serão apresentadas à noite às 23h40. À noite no horário marcado, eles se reúnem novamente, e percebem que um dos garotos não estava presente. Uma voz sai da tela, parabenizando eles por estarem vivos, e se apresentando como o imperador.
a gente descobre que tem mais pessoas vivas. E a tela diz que o teste foi concluído, e inicia uma nova missão, na qual todos devem procurar por caixas de correio azuis ou computadores vermelhos em áreas designadas que mudam diariamente, e depois de acha-los, pede para que eles enviem uma pergunta com apenas 2 possíveis respostas, e que é proibido fazer perguntas já feitas anteriormente, e a primeira pergunta que foi colocada vai aparecer em primeiro. E como a gente já sabe, o lado da pergunta que tiver mais pessoas, morrerá. A voz também explica que dentro das áreas designadas há um total de 65 envelopes, que contêm poderes únicos chamados privilégios especiais e outro apenas privilégios, e cada pessoa pode conseguir apenas um de cada e não poderá trocar posteriormente. E no final, quando apenas uma pessoa estiver viva, ela poderá conhecer o imperador. Já no outro dia, eles se organizam e vão até a área designada procurar pelas caixas de correio e os computadores vermelhos. Enquanto isso, Prota chama a líder do grupo para conversar. Ele diz que tem um plano para acabar com o imperador, pois vencer o jogo e ficar sozinho não vale a pena. Eles começam a conversar sobre algumas questões como o que aconteceria se tivesse um empate nas respostas, e o porquê deles ainda terem energia e água. O Prota pergunta por que eles estavam tão calmos quando ele chegou no conselho. Ela explica que foi por causa do presidente, que acalmou eles. Então o Prota percebe uma coisa: como o presidente conseguiu chegar até o conselho, pois ele mora fora, e os trens estavam parados. O Prota fica pensativo sobre tudo isso. A garota elogia ele por ser tão inteligente. Ele explica que tem inteligência e habilidades atléticas, mas para coisas de computação ele é muito burro. Ela segura em seu braço e diz que vai ajudar a encontrar o imperador. O Prota acaba encontrando um dos envelopes que dão privilégios dentro de uma gaveta. Ele resolve abrir quando todos estiverem juntos. A cena muda, e mostra um dos seus colegas procurando, e do nada chega outro colega chamado Sudo, e aponta uma arma para ele. O garotinho pergunta onde ele conseguiu aquilo. Ele diz que encontrou na rua e que vai matar todos, e só assim ele conseguirá ficar vivo. A cena fica distante e a gente só ouviu o barulho do tiro. O amigo do Prota corre até ele e conta a situação. Eles vão correndo até a frente da escola, onde o professor está com um carro esperando eles, e o garotinho também está lá. Então ele sobreviveu de alguma forma que ainda não sabemos. Quando eles estavam prestes a fugir, o Sado aponta a arma para o Prota, mas uma de suas colegas dá um chute nele, e eles conseguem fugir. Momentos depois, eles contam que ninguém conseguiu achar nenhum computador ou caixa de correio, e voltam a procurar. O Prota mais a líder estão juntos. Eles conversam e acabam esquecendo da hora, e correm para o local marcado. Chegando lá, o computador encerra a partida e revela a pergunta do dia, na qual é: masculino ou feminino? Os dois ficam surpresos, e prometem um ao outro, onde quem ficar vivo irá derrotar o imperador. Então a cena muda novamente, e a gente apenas vê o Prota caindo no chão, e a Saaya chorando. Momentos depois a gente vê a Saaya carregando o protagonista, e coloca ele junto aos outros colegas homens que aparentemente também estão mortos, fazendo ela chorar mais ainda. A garota mais velha da turma tenta entender a situação, e percebe um envelope no bolso da camisa do protagonista. No próximo dia, ela já parou de se lamentar e chorar, e se prepara para ir para a próxima área do jogo para procurar pelos computadores e as caixas de correios. Ela vai junto com a garota de cabelo rosa. Enquanto isso, descobrimos que o garotinho estava vivo, e a gente vê uma cena do passado, onde ele colocou um rastreador em uma das caixas de correio. E no presente ele foi procurar por ela. No momento que ele chega até ela, uma pessoa aparece atrás dele. O garoto fica preocupado. Essa pessoa se apresenta como Suzuki Rika. Ela parte para cima do garoto, com o intuito de matar para poder enviar sua pergunta primeiro no correio. O garotinho do nada fala: "Eu me recuso." E quando a Rika tenta atacar ele, os golpes por algum motivo não acertam. Ele coloca sua pergunta no correio e sai tranquilamente. Enquanto a Rika tentava entender a situação, é atacada por uma outra mulher pelas costas usando um teaser. A mulher vai até o correio e envia sua pergunta, e dá um chute onde acidentalmente acaba tirando o rastreador do garoto. No momento que a Rika caiu, acabou se machucando. A mulher com cara de psicopata diz que sabe como ajudar ela. De volta a Saaya e sua amiga, as duas estão frustradas pois mais uma vez não conseguiram encontrar os objetos, se sentindo totalmente inúteis. E finalmente da meia-noite, assim aparecendo a pergunta do dia, na qual era:
Como resultado da seleção da maioria, estou vivo ou morto. Logo depois, o protagonista acorda, junto dos outros meninos. A Sae o abraça feliz por ele estar vivo, e prometendo cumprir a promessa que os dois fizeram de derrotar o imperador. O professor fica sem entender, pois eles estavam mortos e foram ressuscitados. O garotinho por algum motivo também estava lá, provavelmente depois dele ter colocado a carta mais cedo, voltou para esse local e fingiu que estava morto. Eles percebem que as luzes dos prédios acenderam e que provavelmente todos os homens que formam mortos anteriormente agora estão vivos. E realmente é o que acontece, até o cara da arma está vivo, e novamente já está atacando uma garota, e realmente a mata, percebendo que ela não é o imperador. Aparentemente ele acha que alguém das pessoas é o imperador, por isso que ele quer matar geral até achar essa pessoa. Na outra cena, a gente vê a mulher do teaser chamada Ishiki, junto dos seus dois comparsas, Mido e Iruga. Aparentemente eles sabiam que anteriormente um homem iria ficar vivo, no caso, o garotinho de mais cedo. E descobrimos que esse garotinho conseguiu achar um dos privilégios, o da rejeição, e os três sabem disso. Miro pede a Ishiki que traga um carro. Enquanto isso os dois conversavam perguntando ao loirinho se ele sabia quem era o garotinho. Aparentemente ele sabia quem era, mas finge que não sabia. A cena muda e vemos o prota assustado, pois do nada aparece uma segunda pergunta, dizendo, está vendo isso agora, em Tóquio sim ou não? Eles começam a suspeitar que possa ser algum privilégio que fez enviar uma segunda pergunta. Então corta pro garotinho assustado dizendo para si mesmo que este é o primeiro privilégio de execução e que provavelmente usaram isso para matar as pessoas que acabaram de reviver, pois elas ainda estariam tentando entender a situação, e não iriam olhar para a tela. Logo depois chega um cara perdidinho no pagode, o prota rapidamente pede para ele olhar para a tela, e logo depois o imperador encerra o tempo, mas o maluco morre e eles ficam sem entender pois ele estava olhando para a tela. O imperador escolhe a área do próximo dia, e o protagonista mais as garotas estão tentando entender aquela pergunta que fez os homens reviverem novamente. A pergunta era, como resultado da seleção da maioria, estou vivo ou morto? Aparentemente eles concluíram que como a maioria que estava vivo, votou em vivo, os mortos acabaram revivendo, pois nesse jogo mesmo se você morrer, você ainda vai estar participando. Logo depois a gente vê o garotinho triste, e descobrimos que foi ele que enviou a pergunta que ressuscitou os homens, mas por algum motivo ele se sente mal por ter usado essa pergunta tão cedo. O prota percebe que ele está mal, e tenta animar ele. A garota de cabelo rosa é mais velha que os outros alunos, vai até o professor e pergunta como eram os alunos calouros, e ele explica sobre cada um dos seus alunos. Mais tarde, enquanto o prota conversava com Saaya, a gente descobre que quando ele era criança sofreu um acidente junto de sua mãe, porém apenas ele sobreviveu. Como seu pai vivia no exterior, o prota ficava sempre sozinho, mas certo dia, Ryuta, seu melhor amigo, apareceu, e ele não ficou mais sozinho, e foi assim que eles se tornaram melhores amigos. E desde então ele tenta ajudar o próximo igual seu melhor amigo fez com ele. No outro dia, eles se separam para ir procurar os objetos, dizendo que de agora em diante é para eles se reunirem 3 vezes por dia para compartilhar informações. No meio do caminho o prota é abordado pelo cara da arma. Ele diz que vai fazer apenas uma pergunta para ele, e quer que ele responda com sim ou não, mas antes disso chama o prota para outro local. Chegando lá, ele explica que matou uma garota, a Kaido Mika. E diz que foi ela que colocou a pergunta onde decidia se homem ou mulher ia morrer, assim matando todos os homens. E como ele percebeu que ela era muito perigosa, acabou atirando nela. Ele pergunta ao prota se o número de pessoas em seu grupo mudou ou se alguém mudou sua aparência. O prota diz que não, e como última pergunta ele pergunta quem sugeriu fugir da escola naquele dia. O prota diz que foi o professor. O cara de óculos explica que naquele dia ele não encontrou apenas a arma, mas também um dos privilégios, o privilégio da obtenção, e por causa desse poder, começou a suspeitar do garotinho e por isso tentou matar ele, porém ele errou o tiro. Isso porque naquele momento o garotinho diz, eu me recuso, e como ele tem o privilégio da rejeição o tiro acabou errando. Ele também explica que o garotinho talvez possui algo que força a resposta da outra pessoa, pois naquele dia, ele acabou respondendo coisas que ele não tinha intenção. Ele suspeita que o garoto tenha esses privilégios antes mesmo da seleção começar. O cara fala que tem um traidor no grupo do prota,
Porém ele não sabe qual seu objetivo, mas esse traidor já está causando problemas e que provavelmente tem algum privilégio, e diz que já suspeita de alguém. O prota pede para ele voltar para o grupo, dizendo que naquela vez ele atirou apenas agindo racionalmente para poder derrotar o imperador. Ele agradece pelas palavras, e diz que em troca responderá a uma pergunta que ele fizer. O prota quer entender mais sobre os privilégios, e o cara explica que ao conseguir um privilégio a pessoa acaba assumindo um risco, e esse risco envolve a perda de uma parte do corpo. E como ele tem um privilégio, escolheu perder as bolas. Sim, você não escutou errado, ele escolheu isso mesmo. O cara explica sobre seu privilégio da obtenção, onde depois de obter um determinado objeto, ele pode manter esse objeto sempre disponível com ele, e é por isso que as balas de sua arma nunca acabam. Depois disso eles conversam mais um tempinho sobre as perguntas anteriores, e por fim, ele pede para o prota tomar cuidado com a Saaya pois ela pode ser a traidora, e diz que vai contar tudo o que ele desvendou até o momento, porém não é mostrado, e a cena corta para ele se despedindo dizendo que vão derrotar o imperador custe o que custar. Na próxima cena, o Sanetsu vai até a Saaya e conta que se encontrou com o Sudo. Depois disso ela decide mudar o plano da equipe alegando que o prota não teve tempo suficiente para procurar as caixas de correio. O amigo do prota vai até o garotinho para tentar alegrar ele, já o prota vai até a Rosinha para conversar, descobrindo que ela abriu seu envelope de direito enquanto estava morto, porém a garota não conseguiu entender o envelope, pois estava escrito apenas obediência. O prota então faz um teste, e pede para que ela ordene que ele levante seu braço, enquanto ele focava em não levantar. No final do teste ele conseguiu não levantar o braço, então ele concluiu que os envelopes de direito não têm força absoluta, já os envelopes de privilégios têm força absoluta. Então resumindo para vocês, os direitos têm como ser bloqueados com força de vontade, já os privilégios não têm. A garota tenta entender a situação, e ele explica que ela ganhou o poder de fazer com que outras pessoas obedeçam suas ordens. A garota agradece ele por ensinar sobre esse poder. Tempo depois eles se dividem novamente para procurar as caixas e os computadores. Durante a procura o prota encontra um estúdio de rádio, e a gente vê uma cena onde a Saaya pede um favor para o garotinho, mas não revela ainda qual é. A cena muda novamente para ele se encontrando no local e hora marcada, onde todos percebem que a Saaya ainda não voltou. Eles decidem aguardar por ela, enquanto pensam no que fazer caso ela não voltar. Depois de ouvir isso, o garotinho reflete que o momento era agora de fazer o favor que a Saaya pediu, onde aparentemente era fazer eles ficarem o máximo de tempo naquele local, e o prota estava ciente desse pedido que a Saaya fez para o garotinho. Então eles decidem esperar por ela até às 5 horas da manhã. Então é mostrado que o prota tinha se encontrado com o Sudo, onde ele tinha achado a caixa de correio e enviado sua pergunta. Ele disse que fez um teste e enviou 3 perguntas, onde a primeira era, estruturas de madeira ou estruturas de outros materiais. Já a terceira pergunta foi, tem até 40 anos ou mais. Já que o Sudo já enviou a pergunta, então hoje eles não precisam mais procurar pelas caixas, e pede para o prota focar em identificar o traidor. De volta ao presente, eles aguardam a pergunta do dia, e antes dela ser feita, o garotinho já usa seu privilégio dizendo que se recusa. A pergunta é mostrada, e a escolhida foi a terceira onde era, tem até 40 anos ou mais. O prota percebe que as outras perguntas não foram escolhidas porque elas precisam ser diretamente para pessoas, e elas não podem ser perguntas onde cria espaço para mais de 2 respostas. Ninguém morreu, pois a maioria que tinha menos de 40 anos venceu, e o imperador escolhe a área do dia seguinte. Enquanto eles aguardam por Saaya, já começam a dividir as áreas que cada um vai procurar amanhã. Depois disso o prota mente que vai até o banheiro, porém vai até o estúdio de rádio que ele encontrou mais cedo e conversa com a Saaya, explicando a rota que a equipe vai fazer amanhã. Também é mostrado que isso tudo era um plano dos dois, onde foi feito desde antes. No dia seguinte a Rosinha está chorando por achar que a Saaya está morta, e como ela está sem condições para procurar, eles resolvem não levar ela hoje. E começa a procura. No momento que o garotinho estava procurando, ele é abordado pelo professor e seu capanga. O professor chama ele de traidor e sabe que ele tem o privilégio da rejeição. Ele comenta que este ano foi dito que ele encontraria o proprietário do privilégio com alguém do 2º ano do colégio de Sujinami, e por isso ele se transferiu para essa escola para dar aulas. O professor então descobre que o garotinho nunca foi afetado pelas perguntas porque sempre usava seu privilégio para
se proteger e com isso o professor acha que o garotinho está traindo seus amigos. É apresentado seu capanga chamado Soma, onde ele é proprietário do privilégio com atributo de produção. O professor ameaça o garoto pedindo para que ele siga suas ordens ou ele vai usar o privilégio de Soma em seus amigos. Porém, nesse momento o Prota chega, descobrindo o verdadeiro traidor, o professor. O Prota explica que o Sudo desconfiava que o garotinho era o imperador, e que Sudo já tinha descoberto muita coisa, e diz que provavelmente o garotinho estava usando fones de ouvido porque trocou a audição do seu ouvido direito por um privilégio. Já o professor sacrificou o seu olho direito em troca de um privilégio relacionado à visão que ele ainda não sabe qual é. Ele chega à conclusão que na primeira vez que eles reuniram no conselho estudantil, o presidente só conseguiu chegar até lá mesmo, com os trens parados porque o professor provavelmente tinha levado ele até lá. O Prota estava com medo do que o professor poderia fazer com a Saaya, pois ela era como se fosse uma líder da equipe, então ele pediu para que ela saísse do grupo e se escondesse, e com ela fora do caminho provavelmente o professor iria agir, e foi o que aconteceu. Esse era o plano do Prota desde o início. Depois disso o professor assustado, retira seus óculos e usa seu privilégio de visualização. Ele facilita a procura de caixas de correio, e com o privilégio do seu capanga ele elimina seus inimigos. E seu plano em pegar o garotinho era para ter seu privilégio do seu lado, podendo deixar eles sem ser afetados pelas perguntas. Porém o garotinho pensativo nos conta que o professor está errado, pois seu privilégio não pode ser usado em outras pessoas. O professor manda o Soma atacar o Prota, mas nesse momento chega seu amigo descendo o farrapo nele, ele sai correndo e o Soma vai atrás do Prota e usa seu privilégio de produção, invocando um monstro de uma carta. O Prota surpreso mete o pé, ficando encurralado em um corredor. Ele tá bastante assustado com o monstro chegando cada vez mais perto, então nesse momento chega seu melhor amigo que tinha supostamente morrido no início do anime, destruindo o monstro facilmente. A cena muda, onde um robô está atacando a Rosinha, porém a Saaya chega para ajudar, e não apenas ela, mas o presidente do conselho que aparentemente estava morto, também chega para ajudar, e não apenas ele, mas o Sudo também chega metendo bala no bicho, kkk. Os dois armam um plano e conseguem derrotar o robô. O presidente revela que sua capa é a prova de fogo, ele também explica que já está ciente de tudo o que aconteceu, pois o Sudo contou a ele. A Saaya conta que esse robô foi uma invocação do capanga do professor, ela fica preocupada com o protagonista, mas o presidente diz para não se preocupar porque ele mandou o melhor amigo do Prota para ajudá-lo e conta que esse amigo também possui um privilégio. Na próxima cena o Prota mais seu amigo estão em um local marcado pelo presidente, porém como o presidente teve aquele imprevisto, ele não está no local. Nesse momento eles encontram a Suzuki Rika, a garota que atacou o garotinho tempo atrás. Ela está sem uma perna por algum motivo, provavelmente ela deve ter achado um privilégio e trocado sua perna por ele. Eles perguntam se ela viu seus colegas, e quando eles tocam no nome do garotinho, ela fica com uma cara suspeita e pede para que eles a sigam. Quando eles chegam no local, apenas estava a mulher que atacou a Suzuki Rika no passado, e a Suzuki Rika diz que não conseguiu trazer o garotinho, trouxe apenas os amigos dele. A mulher comenta que sabe que o garotinho tem um privilégio, e o amigo do Prota também conta que tem um, chamado privilégio de fusão, mostrando sua espada implantada em seu braço e ameaçando ela caso tente algo contra eles. Ela se apresenta como Shikimio e conta que as duas possuem um privilégio. O Prota pergunta como ela sabe que o garotinho possui um privilégio. Ela conta sobre quando ela encontrou o garotinho mais a rica naquele beco. E nesse momento ela percebeu que ele possuía um privilégio, pois os golpes de Rika não estavam acertando o garotinho. A mulher conta que naquele dia entregou um privilégio para Rika. Nesse momento o Prota percebe que ela trocou sua perna pelo privilégio, pois como já sabemos para possuir um, você precisa trocar uma parte do seu corpo em troca do privilégio. A mulher conta que o privilégio da Rika é o de evasão, onde pode evitar qualquer perigo físico que possa ameaçar ela, mas isso não deixa ela fora de perigo das perguntas igual ao privilégio do garotinho. Ela conta que no dia que apareceu duas perguntas, foi ela que fez isso acontecer por causa de seu privilégio de reexecução, na qual tem o poder de reexecutar determinadas informações e privilégios novamente. O Prota continua desconfiando delas, mas decide conversar com a moça caso isso beneficie de alguma forma. Ela comenta que vai contar tudo o que sabe, mas em troca, pede para que ele mate dois caras chamados de Mido e Iruga Ren. Ela sente que esses dois estão tramando algo e por isso precisa detê-los.
O seu amigo aceita a proposta dizendo que se precisar ele mesmo mata. A garota começa a contar tudo o que sabe, e diz que o privilégio mais forte é o da ordem, e o segundo é o da rejeição que está com o garotinho. Ela fala que conhece apenas parte dos privilégios obtidos por alguns dos proprietários mais antigos. O prota confuso pergunta o que seria isso, e ela diz que essa pergunta seria mais adequada para o garotinho responder. Depois dela contar tudo, todos vão embora e apenas a moça fica. E nesse momento um dos caras que ela pediu para o prota matar aparece atrás dela pedindo para que ela não se mova, porém ela se move e ele acaba matando. Chegamos a mais um final de vídeo. Quando lançar os próximos episódios eu faço novos recaps desse anime para vocês, então se você não quer perder nada, já se inscreva para ficar ligado. Um grande abraço do seu amigo Yu e até a próxima.